Olá, meus queridos irmãos, amigos, todos vocês que têm acompanhado as pregações, exposições da Palavra de Deus por meio dos irmãos, de pregadores da Primeira Igreja Batista de Montemor. Sejam bem-vindos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja sempre contigo, que o Espírito Santo seja o consolador nesses dias que nós estamos passando, dias diferentes, dias incomuns, dias que não prevíamos, não havia previsão no mundo, no entanto, trouxe uma mudança enorme, comportamental e em todas as áreas da vida do cidadão do mundo. Então, devemos estar muito atentos para o que Deus espera de nós, principalmente nós cristãos, em relação a tudo isso. Uma das coisas que eu desejo para os irmãos que haja paz nos seus corações e também nos seus lares, na sua convivência, que você possa testemunhar do amor de Jesus Cristo em todo o tempo, agora mais, talvez até mais do que nunca. Quero compartilhar com os queridos o livro de Provérbios. Nós vínhamos caminhando nele desde o capítulo 1. E agora nós estamos no capítulo 3 e vamos ler hoje os versos 3 e os versos 3 e o 4, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Como nós já vimos anteriormente, nos versos 1 e 2, estou agrupando também os versos 3 e os versos 3 e 4, e isso se repetirá até o verso 12, pelo menos, esses agrupamentos. Mas vamos pensar em Provérbios. Provérbios é um livro de conselhos, como um pai para o seu filho, objetivando transmitir para esse filho, nestes conselhos, sempre a sabedoria de Deus. Isso que está em vigor, está em foco aqui em Provérbios. Dentro da perspectiva de Provérbios, os conselhos aos quais os filhos devem ouvir, aceitar e praticar não deve ser uma questão opcional, mas a única sabedoria que pode lhe proporcionar vida longa e paz. A gente percebe isso nos versos 1 e 2 desse capítulo. Eles procedem, esses conselhos, das escrituras sagradas, né? Aquele pai sábio que vai ensinar a sabedoria para o seu filho. Portanto, era necessário que o filho não se esquecesse dessa lei do Senhor e guardasse seus mandamentos. Os versos 1 e 2 também abordam essa necessidade. A primeira recomendação do verso 3 é para que o amor ou bondade, né? Amor e bondade aqui são raízes da palavra hesed no original hebraico, que ela é muito profunda para demonstrar o amor e a bondade de Deus para com os seus filhos. E ele diz aí, as duas palavras que aparecem, primeiramente, é amor, né, ou bondade, e fidelidade. Jamais abandone esse filho. Não está sendo dito aqui, por exemplo, que o amor de Deus abandonaria o filho, mas do perigo do filho deixar o amor de Deus, o amor do pai, no sentido de um conselho de ensino. É muito importante, então, atentarmos para esse tipo de conselho de um pai ao seu filho, porque seus princípios morais e éticos eles são bíblicos. Eles não procedem apenas de uma intelectualidade humana, mas da vontade de Deus. Comparemos, por exemplo, o amor e fidelidade como conselho de um pai para o seu filho nos dias de hoje com isso que nós estamos vendo em Provérbios. Na verdade, infelizmente, ainda percebemos a ausência dessa prática, até mesmo dentro de lares cristãos. Atentem para isso. Os pais comumente têm se preocupado em orientar seus filhos em como se procederem para serem bem-sucedidos, geralmente profissionalmente. Isso é importante, mas esses filhos têm entrado na juventude obcecados por conquistas, por prazeres, por status, pouco se lembrando dos princípios de Deus. O conselho sábio vai envolver e acompanhar toda a vida de um filho, desde a infância até a sua velhice. Isso é um conselho sábio.
Um filho que aprende sobre o amor ou a bondade e a fidelidade de Deus para a sua vida, certamente será bem-sucedido nas demais áreas de todo o seu viver. O judeu ele compreendia o que significava evidenciar o amor ou a bondade de Deus, por exemplo. Pensando primeiramente nessa primeira palavra, né, amor. Sabiam na prática do amor de Deus por suas vidas. Desde a criação e todos os benefícios que receberam de Deus, antes da queda, eles perceberam o grande amor de Deus. E mesmo depois da queda, sabiam o quanto Deus os amava. Por meio da promessa de redenção futura, está ali em Gênesis 3,15, que se cumpriu em Cristo. Na preservação de Noé e sua família, por amor à sua própria palavra e ao homem que ele criou, no chamado de Abraão. Eles percebiam a bondade de Deus na preservação do povo ali no Egito e depois na condução e estabelecimento ali em Canaã. Deus lhes deu ensinos que os permitia serem bem-sucedidos, mas sempre cuidando também um do outro. Também a fidelidade, não só o amor e a bondade, mas a fidelidade era o ensino básico no conselho de um pai judeu para o seu filho. Eles sabiam com nitidez o quanto Deus era fiel. Esses ensinos, amor, bondade, fidelidade, o que eles tinham de conhecimento e de vivência disso procedia do próprio Deus. Então fazia parte do caráter de Deus a fidelidade e, portanto, precisava fazer parte também do viver de seus filhos. Fidelidade era a base do relacionamento de Deus para com os seus filhos. E esperava-se que fosse também de seus filhos para com ele, para com o Deus Criador. Ainda que Paulo diga que se formos infiéis, ele permanece fiel, pois em seu caráter o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo 2,13. A fidelidade será também a base do relacionamento horizontal entre o povo de Deus, bem como estendendo-se também aos incrédulos. A fidelidade torna-se então um conselho essencial de um pai ao seu filho. A fidelidade fará parte de seu caráter moral e um filho fiel jamais será envergonhado. Aquele que pratica, que vive a fidelidade de Deus. Temos muito o que viver e transmitir sobre a fidelidade. Pai, anote esse provérbio em sua agenda diária e transmita isso ao seu filho. Filho, não permita que o amor e a fidelidade se distanciem de você. Ensine isso para eles. Permita que aprendam, que pratiquem, que vivam isso intensamente. O pai, como conselheiro, ele precisa ensinar isso. Contudo, o filho precisa agir nesse sentido. O texto chama a atenção para essa atitude do filho em relação ao ensino do pai. Ensinando, ou ensinado, melhor ainda, agora ele deve pôr em prática. Prenda-os, essa é a expressão que usa então, prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim, o ensino ele é acompanhado da necessidade de uma ação pessoal, uma atitude, por meio do uso aí de dois verbos, prender e escrever. Você percebe no verso 3, lendo o verso 3, depois o 4 vai complementar. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, a expressão prenda aparece como ata, do verbo atar. Em outras, amarrar. O sentido é que tem coisas que você carrega consigo, mas se você perder, não trará danos à sua vida. Mas no caso da bondade, amor e da fidelidade de Deus, ambos precisam ser presos de alguma forma, atados, amarrados, a fim de que você não os perca. Não podem ser perdidos, não podem ser desprezados. São essenciais ao seu bom procedimento, são essenciais ao seu caráter como cristão. A ideia aqui, ao prendê-los ao pescoço, transmite o sentido de um colar que simboliza proteção, simboliza orientação, simboliza vida longa e aqui implícito também a vida eterna e até uma exaltação social. Só que esse colar ele não existe na realidade.
É simbólico. É como você se enfeitar com o amor e com a fidelidade de Deus presa em você. Ali atrás, no capítulo 1, versos 8 e 9, nós já falamos sobre isso. E ali diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. A Bíblia está repleta de ensinos de homens que deliberadamente eles desprezaram os sábios conselhos de Deus, infelizmente. A mensagem que preguei há poucos dias na igreja, também online e ao vivo, baseado ali em 2 Pedro capítulo 3, mencionava um grupo de falsos mestres cristãos que não criam na ressurreição, por exemplo. Só que, ao não crerem na ressurreição, desprezavam a obra de Cristo como um todo. Pois a ressurreição ela é a base do evangelho, ela é a base da nossa crença, da nossa fé. E mais ainda, em consequência de crerem que o corpo não será ressuscitado, viviam dissolutamente e viviam enraizados no pecado da imoralidade. É isso que acontece quando tais conselhos não são atados a nós para um viver prático. Aliás, Provérbios 1,7 já diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e esse ensino. Provérbios 1,7. Os conselhos sábios de Deus devem ser presos em nós, para que nunca nós os esqueçamos ou os abandonemos. E como fazer isso? O texto ele complementa na segunda parte dizendo: escreva-os na tábua do teu coração, a parte final do verso 3. Isso é uma metáfora, mas com um princípio espiritual profundo e aplicável. O nosso coração, de onde se produzem sentimentos, que se traduzem em atitudes, e muitas vezes erradas, precisam não somente conter, mas ser preenchido pelos sábios conselhos de Deus. É isso que o chamamento, a esse aprendizado, aprender, guardar, atar essas atitudes no pescoço, chama a nossa atenção. Escreva em seu coração que o amor e a fidelidade jamais me abandone. Escreva em seu coração o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o qual ele nos resgatou da condenação eterna do pecado ou pelo pecado. Escreva sobre a verdade de que Deus perdoa o pecador arrependido. Escreva que Deus é fiel e cumprirá sempre as suas promessas. Escreva essas coisas para que você imite a Deus em amor e em fidelidade. Observe o verso 4 que termina esse conjunto da leitura que fizemos hoje. Se assim proceder, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Primeiro você alcançará o favor de Deus. Já imaginou o que isso significa, alcançar o favor de Deus? Alcançar o favor de Deus deve ser pós-cedido de atitudes. A palavra favor é comumente usada como graça, como uma disposição favorável, tanto do céu, como vindo da parte de Deus, como da terra, com o filho que segue o conselho do pai. Porque Deus nos age em nós e por nós, em nosso favor, de todas as maneiras. Se tornará um homem verdadeiramente feliz só após alcançar esse favor de Deus, é que por isso alcançará o favor dos homens. Nessa ordem e não inversamente. O sentido de boa reputação, bem no finalzinho, ele está ligado em como as pessoas nos enxergam, nos veem. Isso porque a Bíblia valoriza a honra social. É o favor e boa reputação dos homens a partir de uma vida dentro da perspectiva de Deus, dentro da bondade e fidelidade que nós devemos atar ao nosso pescoço e escrever nas tábuas do nosso coração, ou na tábua do nosso coração. O mundo, ele busca achar somente o favor dos homens. As pessoas gostam de serem lembradas, gostam de serem elogiadas, favorecidas, engrandecidas, reconhecidas. Mas o cristão bondoso e fiel o é somente por causa do favor gracioso de Deus. E em sua santidade, não só receberá os cuidados eternos do Senhor, como também receberá a honra no meio dos homens, através de Deus, procedidas de Deus. Nós, meus queridos irmãos, temos muitos motivos
para atar a bondade e a fidelidade ao nosso pescoço e escrevê-las na tábua do nosso coração. Cristo veio ao mundo e, num ato de bondade e fidelidade, salvou-nos para a eternidade. Deus fez isso por nós. Nós então vivemos e devemos viver para glorificá-lo. Pais e filhos, nesses dias incomuns para nós, que estamos presos, eu falei no começo, atentemos para a bondade de Deus e para a sua fidelidade também. Elas nunca se afastarão de Deus, porque Ele sempre permanecerá bom, sempre será bom, amorável e fiel, pois Ele não muda. Permanecemos então firmes e seguros nessa confiança e nessa esperança. Ele sempre cuidará de mim e cuidará de você em qualquer circunstância. Ele já demonstrou isso através da nossa redenção. Então, permaneça firme, permaneça fiel. Os dias podem ser maus, mas nós podemos permanecer firmes, fiéis a Deus, amoráveis e praticando, a graça de Deus através das nossas atitudes. Que Deus nos preserve bem fundamentados na sua palavra, que haja paz nos lares, que haja paz no coração da mãe, do pai, do filho, de toda a família, para que a igreja ela permaneça viva, autêntica, ela permaneça sendo honrada pela sociedade por causa daquilo que Deus fez em nós, e assim nós também demonstramos essa graça de Deus em nós. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e você sinta a paz do Senhor no seu coração. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, que a bondade e a fidelidade, elas sejam, Deus, atadas no nosso pescoço como um colar que nós não vemos, mas que aponta, ó Deus, para o amor, o cuidado do Senhor, para aquilo que nós queremos expressar diante do Senhor em resposta, ó Deus, ao teu amor e à tua fidelidade também. Obrigado, meu Deus, obrigado pela salvação. Obrigado, Deus, porque no lar do cristão e na vida dele em especial, ó Deus, há alegria, há uma verdadeira paz. Consola-nos, ó Deus, com isso. Que teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe os nossos corações, nossas vidas, que onde houver alguma tristeza por alguma perda, algum fato, ó Deus, não agradável, que ali a palavra e o teu Santo Espírito seja o consolador dessas vidas, desses corações. Visita, ó Deus, a tua igreja, visita os lares, as casas dos meus irmãos, que ali haja paz, haja amor, haja uma confiança e uma esperança eterna. Consola-nos, ó Deus, com o consolo do céu. Habita em nós, Santo Espírito, e fala ao nosso coração sempre. Que a tua palavra, ó Deus, jamais seja esquecida por nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque nos tem preservado em dias difíceis, em fé, em fidelidade e em bondade e amor. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe, meu querido irmão, que a graça do Senhor ela continue presente na sua vida, grandemente, agora e para sempre.